Oi, gente, eu sou Carlos Antunes, hoje eu estou aqui como Ianca, junto com meu amigo Dante Chagas, estudante e professor de História, e a gente vai falar um pouco sobre as eleições de 2018, hashtag eleições 2018, segundo turno está aí, e a gente precisa falar um pouco sobre um dos candidatos. Ele não. Fazendo uma análise histórica sobre o que ele fala. Então vamos ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer e depois a gente comenta. Solta. Nós cansamos da esquerda. Queremos um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, que jogue pesado na questão da segurança pública para você exatamente proporcionar paz a todos, que você realmente implemente políticas que tirem o Brasil dessa atual situação que se encontra. Valorize o homem do campo, jogue pesado contra o IMST e que tenha, aprofunde o seu comércio, em especial com países melhores do que nós. Esse é o nosso sonho. Então, sobre sobre tirar o Brasil do que ele está, né, ser liberal, a gente vai finalmente ser liberal, Dante, quando ele for nosso presidente? Então, o discurso do Bolsonaro não só no Roda Viva aí, mas como ele se criou enquanto política, carreira política agora, para se lançar enquanto presidente, justamente com esse discurso criando um inimigo interno, com uma visão maniqueísta, e da forma como ele fala de largar o viés de esquerda ou deixar a esquerda para trás, ele deixa subentendido que os governos anteriores a ele eram de esquerda. Pode comparar também com o 64, com essa coisa do comunismo, da ameaça comunista, né? Eu acho que sempre, sim, antes de governos ditatoriais e antes de governos de extrema-direita, sempre criou um mito, né, da ameaça comunista, como se o PT, né, os nossos últimos governos, fosse comunista, né, gente? Como se a gente tivesse ido contra o capitalismo em algum momento da nossa história. Exatamente, coisa que nunca aconteceu. Na verdade, durante o governo Lula e Dilma, os monopólios banqueiros aumentaram muito mais. Você tinha como base aliada do governo também a grande burguesia nacional, que eram os capitalistas e empresários. Tudo isso estava de comum acordo até as crises acontecerem e o PT perder a base aliada do empresariado. Inclusive, essa demonização da esquerda, de movimentos sociais, se dá muito nesse discurso deles de jogar pesado contra o MST, como se o MST e movimentos sociais já não tivessem, né, quem jogasse pesado com eles, já que eles sofrem atentados frequentemente. E a direita, ela sempre protege a propriedade de forma com que quem vai contra o uso indevido dessas propriedades, que no caso são os latifúndios, que não cumprem função social, a lei determina, gente, é constitucional. O latifúndio, a grande propriedade que não cumpre a lei social, a função social, que entre várias coisas, tipo a moradia, que é alguém morar naquela terra que é improdutiva. Pois é, terra improdutiva, uso de trabalho escravo. No programa de governo do nosso candidato, ele vai contra essa parte da Constituição que desapropria terras, latifúndios que usam trabalho escravo. Olha isso. E no tocante ao campo, todas as relações e políticas que se referiam àquele espaço se reduziam a um ditado popular que eram casos de polícias. No caso, qualquer rebuliço social, qualquer reivindicação que lá se tinha, mandava a polícia, porque essa era a representação do Estado Democrático de Direito para aquela população, do acha porrada. Na verdade, todo esse discurso deles de demonização do que seria uma esquerda, dos movimentos sociais, se dá em vários aspectos. Qualquer reivindicação de justiça social, seja o feminismo, seja os LGBTs, seja o movimento sem terras e qualquer coisa do tipo, simplesmente ignora qualquer contexto ou reivindicação. O caso do MST é um dos vários. O MST hoje é um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Então, como você pode dizer que esses povos que estão procurando simplesmente um lugar para morar e produzir é vagabundo? Ainda sobre essa relativização da história, né, da nossa própria história, vamos ouvir o que ele tem a dizer aí. De segunda instância, por tortura. Eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor conhece por tortura, como o senhor definiria tortura, e se o eleitor deve esperar que o senhor, eleito presidente da República, aceite a tortura como uma prática das forças policiais do Estado. Primeiro, de acordo com a nossa Constituição,
ninguém poderá ser julgado, ninguém poderá ser declarado culpado, né, sem uma sentença transitada em julgado. Isso não aconteceu no caso do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós abominamos a tortura. Tá? Agora, naquele momento, o mundo vivia, o Brasil em especial, um clima bastante complexo, né? A tal da Guerra Fria. Ou você pendia mais para os Estados Unidos, ou mais para a União Soviética. E este pessoal que se diz torturado, alguns eu acho até que aconteceu alguma maldade com isso, mas em grande parte não. É uma política, né? Uma forma de que eles usavam de dizer que eram torturados exatamente para conseguir indenizações, conseguir piedade para a população, conseguir votos e poder. Essa história não está bem contada na questão da tortura, porque só se lembra de um lado da história, o outro lado não. Se nós tivéssemos perdido a guerra naquele momento, hoje, com toda certeza, seríamos uma Cuba aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Porque a gente tinha uma guerra, né? Uma guerra contra o comunismo, aí o Brasil, defendendo sua nação contra a União Soviética, foi lá e deu golpe. O golpe não foi um golpe. Revolução. Uma revolução de 1964 que nos impediu de hoje ser uma Cuba. É engraçado o jeito que ele relativiza todo o Ustra e qualquer coisa do tipo. Porque parece que ele ficou preso na Guerra Fria, que a gente tem uma pretensa, suposta, o discurso é o mesmo. Há uma ameaça comunista, a gente tem que pedir isso que está acontecendo. Ele citou a questão da Guerra Fria, é muito importante a gente pensar no mundo pós-45, que é pós-Segunda Guerra. A União Soviética saiu da Segunda Guerra com um débito de 20 milhões de pessoas mortas, vários parques industriais destruídos, ela não tinha capital nem força para poder demandar movimentos revolucionários ao redor do mundo, principalmente aqui na América Latina. A recomendação da União Soviética era de que os partidos de esquerda comunistas se aliassem aos partidos democratas. Não tinha nenhuma organização, nenhuma guerrilha, nada planejado para ter uma ameaça comunista aqui no Brasil. Ou seja, o golpe de 64... o candidato ele diz que não foi um golpe, que foi uma revolução. Só que não, né? A gente tem que admitir que foi um golpe empresarial, militar, sim, que foi muito para defender a propriedade privada, foi muito de um plano internacional, tanto que o Brasil não foi o único Brasil. Sim. O único Brasil. São vários jovens fatores. Porque o Brasil não foi o único país na América que teve golpe militar, né? Uhum. Tivemos outros países. O que você vai ter é justamente uma reação conservadora à Revolução de Cuba. Os Estados Unidos, Kennedy fala de evitar a cubanização do país. Então, ao longo da década de 60 e 70, você vai ter uma sucessão de golpes militares na América Latina. Então, o golpe militar no Brasil não foi um caso isolado, não surgiu de um vácuo, você tinha um contexto internacional e atendia as demandas claras dos Estados Unidos. E como ele mesmo falou, a história naquele momento, as relações sociais, políticas, econômicas, pendiam para um lado ou para o outro. E a América Latina estava sob a hegemonia dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra, isso estava dado. E o desenrolar das ditaduras vão ser nesse sentido. E ele fala isso tudo, toda essa justificativa para ter uma ditadura, ele fala para defender o Coronel Brilhante Ustra, né? Que era um torturador. É comprovado que ele era um torturador e que ele fazia tudo de ruim, principalmente com mulheres, com famílias. Eu vou nem comentar isso agora. Ele acabou de relativizar a quantidade de pessoas. Algum outro foi torturado. A gente encontrou, a historiografia, a arqueologia encontrou centenas de ossadas de até crianças durante a ditadura que foram escondidas. Mais de 2.000 índios foram mortos durante a construção da Transamazônica. Não eram casos isolados. Tem o caso do Exório. São várias questões que não afetaram só a classe média, como todas as classes no geral. Ou seja, só não tem justificativa para a ditadura. Vamos para a próxima parte. Agora a gente vai para o momento mais importante dessa entrevista. É um verdadeiro show de horrores, gente, pelo amor de Deus. Agora vamos pro show. Solta aí. Os cotistas brancos, negros e indígenas estão com modas iguais ou superiores à outra classe média que não usou a cota. Candidato, caso eleito, como o senhor pensa em utilizar essa fantástica política de alternativa no Brasil? É fantástica para ele, para mim não. Eu até perguntaria, se eu pudesse perguntar, né, para ele: a minha filha é justa estar na faculdade por cota? Eu acho que não, né? Mas o meu sogro é o Paulo Negão.
Eu estava na Paraíba com o Júlio Lemos, nos acompanhando aqui. E essa questão foi debatida lá numa palestra. E eu falei o seguinte, imaginem dois homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde, ambos trabalham no pilotismo no prédio, são porteiros. E os filhos deles prestam concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Será que o paraibano não sofreu também? Vamos querer inventar cota para nordestinos? Isso é questão de mérito, competência. Se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acredito que sejam bons, por que eu não estudo no ensino básico aqui atrás, né, para que tenha uma melhor base e siga carreira numa situação de igualdade? Porque essa polícia nos dividir no Brasil, de brancos e negros, de homens e mulheres, nordestinos e sulistas, homossexuais. A dívida da escravidão, deputado. Não é que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. O senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na água, os próprios negros que entregavam os escravos. Nunca pisou. Pode parar aí, pelo amor de Deus. Para aí, por favor. Portugueses. Gente, porque é o completo desconhecimento de como funcionam as cotas, no caso, o sistema... Antes de falar merda, gente, é só pegar o edital do Enem, não custa, não demora muito. O sistema de cotas é voltado para o ensino público. Se o paraibano, o afrodescendentes, os dois vierem de escola pública, os dois vão ter direitos à cota. A cota para poder sanar um problema na educação. E uma das medidas foi para poder quebrar essa discrepância étnica que tinha dentro das universidades. Sim, ele fala de mérito. Por que vocês não conseguem ir com mérito? Por que vocês não estudam? Gente, não tem como falar de meritocracia se a gente não tem igualdade, né? Se não tem educação básica, o Estado deveria prover para uma educação cota justamente para sanar esse problema. Há uma ciência, todo mundo sabe, é realmente uma medida paliativa enquanto você faz investimentos na educação de base. Falando em educação de base, ele acabou de nos dar uma aula de história, né? Ele acabou de falar, ele tirou um dado histórico, que eu não sei de onde que ele tirou ainda, falou que os portugueses nem pisaram na África. Quem foi os africanos? Tipo assim, os africanos estavam lá de boas na África, na costa africana, aí passou um navio português. Aqui, ó, tô vendendo os homens tudo aqui, ó, leva, trafica, leva para outro continente, tira a cultura dele. Tiram 12 milhões de pessoas aqui, ó, vamos, só leva. Dá uma coça por dia, faz trabalhar. Foi assim, entendeu? Segundo o nosso candidato acabou de falar. O que você tem a dizer, Dante, você como historiador, o que você acha sobre o tráfico de pessoas nessa época? Eu não sei nem por onde começar. O tráfico transatlântico foi uma das partes mais tristes que você teve na história da humanidade como um todo. O genocídio que você teve em torno disso. De fato, nenhum branco, nenhum negro hoje é responsável pela escravidão que você teve no passado. Hoje. Mas todo mundo nasce sob uma condição de privilégio ou prejuízo em relação a esse passado escravocrata. O racismo está aí nesse sentido. Ninguém escolhe, o branco realmente não é culpado da situação atual do país, mas ele nasce sob o privilégio desse passado escravocrata, assim como o negro nasce sob o prejuízo. Isso está dado. O racismo se funciona dessa forma. É institucional, é estrutural e se dá nesse momento. Os portugueses pisam em África desde o final do século XV. E daí você vai ter toda uma mudança da dinâmica interna daqueles países. O contato do europeu com o africano vai mudar toda aquela dinâmica e criar realmente um mercado do tráfico transatlântico. Entre os chefes africanos que começaram a capturar pessoas de povos inimigos e para poder levar para vender esse português, esse europeu no geral, que se deu de mais diversas formas. É daí que ele tira isso de que os africanos vendiam o seu próprio povo para os portugueses, quando na real eram casos de uma elite que se formava, né, Sim, é um completo reducionismo, porque quando você fala de guerras na Europa, você não pega e fala que o europeu matou o europeu. Mas na África, que é um continente amplo, com vários países e etnias díspares que tinham rivalidades internas, você reduz ao africano, traficou, escravizou o africano. Sendo que você faz esse tipo de reducionismo não é só burro, mas desonesto e ignorante. É desonesto. Eu sei que ninguém aguenta mais ouvir esse tipo de coisa. Então, vamos para o último momento. Vai, solta aí, Dante. Pelo que pesquisei, o senhor foi assaltado em 1995. Sim. E levaram, inclusive, a sua arma. Sim. Uma das bandeiras, digamos assim, né, tem muito apelo,
e muito apoio em uma parcela significativa da sociedade é a disposição que o senhor tem de facilitar o porte de armas. O senhor é um militar treinado. O senhor não foi capaz de reagir armado, tendo esse treinamento. Por que eu ou Lessa, que não temos treinamento com uma arma, ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? É só você não comprar arma. É muito simples. Eu fui assaltado, sim. Eu estava na motocicleta, fui rendido. 2 caras desceu, me pegou por trás. Outro Ah, foi rendido. 2 dias depois, no batalhão da Polícia Militar, nós recuperamos a arma e a motocicleta. E por coincidência, né, o dono da favela lá de Acari, onde foi pego lá, estava lá, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Eu não batei em ninguém, nem fui atrás de ninguém, mas eu comprei uma arma melhor ainda, estou melhor preparado agora para reagir do que há 20 anos atrás. Agora, não podemos admitir, incorporar o espírito de cordeiro, achar que tem que entregar tudo para os caras. Os caras estão independentes de reagir. Eu quero ter 5% de chance de reagir. Agora, quem não quiser ter arma, que não tenha. Agora, eu defendo a legítima defesa. Só 5%, né? Porque os outros 95% de chance de reagir realmente não tem, né? Vimos isso com o caso do nosso querido deputado. Inclusive, falando em chance de reagir, é muito ingênuo, né? O pessoal que libera. O pessoal que defende liberação do porte de arma, achar que as pessoas estarão protegidas só porque tem uma arma. Ele foi assaltado, foi encontrado com uma arma e ele teve a sorte de sair vivo. Hoje em dia, nenhum policial armado sai vivo de um assalto. Assim que ele é descoberto enquanto policial, o bandido simplesmente mata ele. Isso ia acontecer muito com pessoas comuns, não só com policiais, que já é uma estatística enorme. Isso, é a polícia que mais mata, que mais morre, e isso só não ia ajudar, né? O brasileiro está muito preparado nisso, não briga no trânsito, não mata mulher, enfim. O que você tem a dizer sobre isso, Dante? Primeiro é a resposta evasiva que ele dá para a questão de como que nós estaremos preparados para ter uma arma em si. Ele fala justamente de que quem não quiser não compra, ele não responde, não dá, e no final ele vem com esse dado importante de que eu quero ter pelo menos 5% de chance de reação. O fato é justamente esse, a maioria dos casos em que você está armado no momento de assalto pode culminar necessariamente na sua morte, provavelmente. Se tiver o preparo estratégico para aquilo e ele, enquanto capitão, não teve, imagine um cidadão comum, simplória e evasiva a resposta que ele dá, e como paliativa para uma medida de segurança a nível nacional é mais simplória ainda, que não muda os dados em nada, o nível de violência não vai diminuir porque o cidadão vai começar a andar armado, e os níveis de reações a isso podem ser piores do que já são. Pois é. Então, a violência só vai aumentar. E se o próprio candidato, se ele mesmo não sabe explicar como aplicar a proposta dele de uma forma segura e sensata, gente, ninguém vai explicar, ou seja, não existe. Só não existe uma forma de aplicar isso na nossa sociedade de forma com que tenhamos algum equilíbrio ou então alguma mudança. Não vai mudar. É engraçado que esse ponto, quem não quiser não compra, mas se a gente for falar de outras demandas sociais que podem seguir uma mesma... Ai, sim! Exatamente. Sim, mas acho que isso é tema para outro vídeo seu, né? Isso é assunto para outro vídeo. Gente, falando em outro vídeo, a gente vai terminar esse aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, faz um comentário, dá aquela compartilhada nesse momento em que a gente precisa se fortalecer, precisa de mostrar argumentos para refutar as barbaridades que esse tipo de pessoa fala. Obrigado, Dante, por ter me acompanhado, meu melhor amigo, gente. É isso. Bateu, 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 bateu.